Toda casa tem uma história, mas poucas se tornam a própria doença de quem as habita. No coração do Brasil, uma linhagem de herdeiros definha mais de um século, atormentada por uma enfermidade que a medicina batizou, mas não consegue explicar. O eco do amparo é uma febre de loucura que começa com dores de cabeça lancinantes e florescem alucinações auditivas terríveis. Os Valadares não morrem de velhice. Eles se perdem em sussurros que só eles podem ouvir. Desesperado, o último herdeiro contrata uma equipe para provar uma teoria insana, a de que a sua casa, uma antiga fazenda do ciclo do café, é uma arma. Eles descobrem que ele estava certo. A estrutura de pedra e argamassa emite, sem parar, um som que não deveria existir. Uma nota fantasma, um infrassom que vibra abaixo do limiar da audição, mas que ataca diretamente o cérebro humano. Este não é um conto sobre fantasmas. É a história real de uma vingança projetada com a precisão de um engenheiro e a paciência de um deus. A pergunta que esta casa nos força a fazer não é se ela é assombrada, mas sim por qual canção ela foi afinada para nos enlouquecer. Se você se interessa pelas histórias reais que a elite brasileira tentou apagar, inscreva-se no canal e ative o sininho. O ano é 2024. A Fazenda do Divino Amparo, no interior de São Paulo, é uma ferida aberta na paisagem. Para Ricardo Valadares, o último de sua estirpe, ela é o epicentro de uma maldição familiar. Ele é um arquiteto, um homem treinado para entender estruturas, mas a lógica de sua própria casa o desafia. Por gerações, sua família foi diagnosticada com uma condição neurológica única, o eco do amparo, uma doença que se manifesta exclusivamente naqueles que residem na propriedade por mais de alguns meses. Os sintomas são sempre os mesmos: uma pressão insuportável na cabeça, seguida por vozes e sons fantasmagóricos que levam à paranoia e, em 6 casos documentados, ao suicídio. Ricardo, atormentado e à beira da ruína financeira, decide apostar tudo na única explicação que sua mente lógica pode conceber. A casa não é amaldiçoada, ela é uma máquina. Ele contrata o Dr. Harry Thorne, um físico britânico excêntrico, pioneiro no campo da arqueoacústica, o estudo do som em sítios arqueológicos. A tese de Ricardo, ridicularizada pela comunidade científica, é que a casa está gerando um som de baixa frequência, um infrassom que atua como um agente neurotóxico. Acompanhado por uma equipe de engenheiros e técnicos, Thorne chega à fazenda com um arsenal de equipamentos de última geração: geofones sísmicos, microfones de contato de alta sensibilidade e analisadores de espectro. O objetivo é realizar uma autópsia acústica na estrutura, mapear suas vibrações e encontrar a fonte do som, que, até então, todos acreditavam ser imaginário. Os primeiros dias são frustrantes. Os sensores captam apenas o ruído branco do ambiente. Mas Thorne, um homem obcecado por padrões ocultos, insiste. Estruturas antigas respiram, ele explica a Ricardo. Elas assentam, contraem, expandem. Cada uma tem sua própria voz. O que precisamos é aprender a ouvi-la. Ele decide focar na capela da fazenda, um anexo de pedra que os registros familiares apontam como o local de maior incidência dos surtos psicóticos. Ali, a equipe instala uma grade de microfones de contato diretamente nas paredes de taipa de pilão e no alicerce de pedra. Por 48 horas, eles registram o silêncio. Na terceira noite, o alarme soa. O analisador de espectro mostra um pico claro e distinto, um sinal pulsante e estável na faixa de 19 Hz, logo abaixo do limiar da audição humana, mas conhecido por induzir sentimentos de medo, ansiedade e depressão. O som é real.
Ricardo sente um misto de terror e validação. A equipe triangula a origem do sinal com uma precisão assustadora. Emana de um ponto específico no alicerce da capela. Com a autorização de um Ricardo trêmulo, eles utilizam uma perfuratriz de núcleo, equipada com uma sonda endoscópica. A broca penetra a antiga parede com uma facilidade desconcertante, como se a estrutura estivesse oca. A imagem que surge no monitor deixa todos em silêncio absoluto. Não há pedra ou terra. A câmera revela uma cavidade interna, um vão inexplicável na fundação, e algo que desafia toda a lógica da física e da biologia. O interior da parede é coberto por uma fina camada de mofo que emite uma luz verde, pálida, uma bioluminescência fantasmagórica que pulsa em sincronia exata com o sinal de 19 Hz. A casa está viva e a sua canção macabra finalmente tem um palco. Para entender a origem desta arma biológica, precisamos voltar no tempo. Viajamos para 1860, para a mente do homem que, em sua busca pela ordem, plantou as sementes do caos, o coronel Inácio Valadares. O coronel não era um senhor de engenho comum, motivado pela ganância ou pelo poder bruto. Ele era um filósofo da tirania, um homem que se via em guerra, não contra outros homens, mas contra o próprio universo. Sua obsessão era o silêncio. Para Inácio, o som era a manifestação audível da desordem, a prova física da imperfeição do mundo. O canto dos pássaros, o zumbido dos insetos, o farfalhar das folhas ao vento, tudo isso era para ele um insulto à sua vontade de controle absoluto. E o pior de todos os sons, o mais anárquico e intolerável, era a voz humana em sua forma mais livre. O canto. A Fazenda do Divino Amparo foi projetada como a sua obra-prima, sua fortaleza contra a cacofonia da existência. Cada detalhe da Casa Grande era uma declaração de guerra acústica. As paredes, excepcionalmente grossas, não eram para proteção física, mas para isolamento sônico. Os pisos de madeira maciça eram assentados sobre uma camada de areia e feltro, para abafar o som dos passos. Inácio não estava a construir uma casa, estava construindo um vácuo, um santuário de silêncio onde apenas sua voz e seus pensamentos teriam permissão para existir. Esta utopia silenciosa, no entanto, era erguida sobre o mais ruidoso dos infernos, a senzala. Para manter sua ordem imaculada, Inácio contava com um instrumento de precisão cirúrgica, seu feitor, um homem chamado Gaspar. Ele não era um capataz brutal que usava a chibata. Gaspar era conhecido na região por uma alcunha muito mais sinistra: o silenciador. Sua função era a erradicação do som. Sob as ordens do coronel, ele implementava um regime de terror acústico. Um escravizado que falasse alto demais era punido com horas de mordaça de ferro. Um dispositivo que travava a mandíbula e enchia a boca de metal. Um assobio durante o trabalho no eito resultava em dias de confinamento em um poço escuro e úmido. Um poço de silêncio onde a vítima não ouvia nada além do som de sua própria respiração aterrorizada. Mas a punição mais temida, reservada àqueles que ousavam cantar, era a mais permanente. O silenciador, usando uma ferramenta afiada, executava a mutilação das cordas vocais, uma sentença de silêncio perpétuo. A obsessão do coronel Inácio era, na verdade, a máscara de uma fraqueza profunda, um medo patológico que o consumia.
Documentos de seu diário pessoal, hoje nos arquivos da família, revelam uma condição que hoje chamaríamos de misofonia severa. Ele descreve o som de alguém a mastigar como uma invasão, e o canto dos escravizados como facas a raspar-lhe os ossos da alma. Sua tirania não era apenas uma expressão de poder, mas um mecanismo de defesa desesperado de um homem que vivia em constante agonia sensorial. Ele acreditava que, se pudesse forçar o mundo a partilhar do seu silêncio, poderia finalmente encontrar paz. Ele não sabia que, ao tentar silenciar todas as vozes, estava criando as condições perfeitas para que uma delas se tornasse eterna, ressoando através dos séculos, não como uma canção, mas como uma maldição arquitetônica. O palco para a maior obra de resistência acústica da história estava montado. Faltava apenas o seu maestro. Para cada força na natureza, existe uma força oposta e igual. Para a obsessão do coronel Inácio pelo silêncio, o destino trouxe seu antídoto perfeito. Um homem que não apenas entendia o som, mas o dominava como uma ciência ancestral. Ele não veio de Angola, como os registros da fazenda insistiam em simplificar. Ele era um homem do reino do Daomé, de uma linhagem nobre, chamada Fon, e seu nome era Damião. Na sua terra, Damião não seria um escravizado. Ele seria um Akpevi, um título que não tem tradução fácil, mas que combina os papéis de engenheiro, músico e sacerdote. Um mestre da ressonância. Para os Fon, a arquitetura não era sobre abrigos, mas sobre harmonia. Eles acreditavam que cada objeto no universo, de um grão de areia a uma montanha, possuía uma frequência vibracional única. Construir era o ato de afinar essas frequências, de criar estruturas que não apenas resistissem ao tempo, mas que ressoassem em harmonia com a terra e com os seus ocupantes. Quando foi capturado e trazido para o Brasil, Damião foi despido de seu nome, de suas vestes e de sua liberdade, mas não de seu conhecimento. Era um saber que vivia em seus ossos, em suas mãos, em seus ouvidos. Enquanto outros escravizados viam pedras, madeira e barro, Damião via um espectro de notas musicais. Ele podia golpear um bloco de granito e, pela pureza da vibração que sentia em seus dedos, saber de sua integridade estrutural. Ele podia sentir a umidade na argila e prever como isso alteraria suas propriedades acústicas. Ele não precisava de escrita, pois a própria matéria-prima era seu texto sagrado. O coronel Inácio, em sua ignorância arrogante, viu em Damião apenas uma ferramenta útil, um escravo talentoso com uma capacidade inexplicável de erguer paredes que pareciam engolir o som. Ele o nomeou o mestre de obras de sua fortaleza silenciosa, sem jamais perceber que havia entregado as chaves de seu santuário ao sumo sacerdote do som. Damião movia-se pela construção com uma calma que os outros capatazes confundiam com submissão. Ele era um observador silencioso, não por medo, mas por método. Ele estava a analisar, a diagnosticar seu novo ambiente. Ele sentia a histeria do coronel, a sua aversão física ao som como uma nota dissonante, uma febre na própria terra. Em seu coração, Damião não via o coronel como um mestre, mas como um homem doente, afligido pela mais profunda das enfermidades, a negação da essência vibratória da vida. Ele sabia, com a certeza de um cientista, que o silêncio absoluto não existe na natureza. O silêncio forçado, o vácuo, é uma violência contra as leis do universo. E o universo, mais cedo ou mais tarde, sempre cobra seu preço. Ele guardava seu conhecimento como um segredo mortal. Na senzala, ele era apenas Damião,
o construtor quieto. Mas ele sabia que seu poder era imenso e, para o coronel, completamente invisível. Inácio só conseguia conceber poder em termos de domínio físico: o estalo do chicote, a lâmina da faca, a força bruta. Ele era incapaz de compreender uma forma de resistência que operava no nível das frequências, da vibração molecular, da ressonância simpática. Enquanto o coronel construía uma prisão para o som, Damião via a oportunidade de forjar o mais perfeito dos instrumentos. Ele memorizava cada material, cada medida, cada fraqueza acústica da estrutura em ascensão. Ele não estava apenas a erguer paredes, ele estava a aprender a tocar a casa. A sua vingança não seria uma explosão de raiva, seria uma sinfonia, cuidadosamente composta ao longo de anos, cuja primeira nota seria o som do coração partido de um homem. Neste teatro de horror silencioso, Damião encontrou o contraponto para a sua ciência: o amor. Sua esposa, Ifé, era a antítese do coronel Inácio. Ela era uma Ayaju, uma mestra dos cantos na tradição Fon. Acreditava-se que sua voz possuía um poder tangível, capaz de influenciar o mundo natural, de acalmar animais selvagens e de fortalecer a alma dos que a ouviam. Para os escravizados da fazenda do Divino Amparo, a voz de Ifé era um oásis de esperança no deserto de silêncio imposto pelo coronel. Seus cantos, sussurrados em segredo durante a noite na senzala, não eram apenas canções. Eram atos de guerra cultural, uma resistência que o coronel podia sentir, mas não provar. Ele ouvia os ecos distantes, e isso alimentava sua paranoia, sua certeza de que havia um poder que ele não conseguia subjugar. E ele estava certo. A voz de Ifé era a personificação de tudo que ele mais temia. Uma força da natureza, bela, caótica e indomável. O ponto de ruptura, o momento que transformou a vingança de Damião de uma ideia abstrata em uma necessidade física, foi uma obra-prima de crueldade, uma atrocidade de precisão acústica. O coronel Inácio, cada vez mais enfurecido pela influência de Ifé, a quem ele via como a fonte de toda a contaminação sônica da fazenda, decidiu que era hora de um exemplo definitivo. Ele não queria apenas silenciá-la, ele queria fazer de sua aniquilação um ato pedagógico, uma lição inesquecível para todos os outros cativos. O pretexto foi trivial. Um dia, durante a colheita, o canto baixo e ritmado dos trabalhadores chegou aos ouvidos do coronel que estava em sua varanda. Ele viu aquilo como uma insurreição, uma afronta direta à sua soberania. Ele ordenou que Ifé fosse arrastada para o pátio central, na frente de todos. Ali, diante dos olhos de Damião, o coronel anunciou sua sentença, que unia suas duas obsessões, a arquitetura e o silêncio. Ifé seria emparedada viva na parede norte da capela em construção. Ela se tornaria literalmente parte da estrutura de sua fortaleza silenciosa, um pilar de carne e osso para sustentar seu império. Damião e outros construtores foram forçados a erguer a parede, tijolo por tijolo, ao redor da mulher que amavam. Mas o horror não terminou aí. Antes que a última fileira fosse assentada, selando-a na escuridão, o coronel Inácio fez um sinal para Gaspar, o silenciador. Com uma faca curta e afiada, na frente de todos, Gaspar cumpriu a parte final da sentença. Ele cortou a língua de Ifé. O grito que ela tentou dar nasceu e morreu em sua garganta. Um som molhado e sufocado, que assombraria Damião para sempre. E ele permaneceu ali a noite inteira, sentindo a vida dela a esvair-se, não como um som, mas como uma frequência que diminuía lentamente. Quando o sol nasceu, a vibração cessou. Naquele momento, o coração de Damião não se partiu. Ele se tornou um ressonador. Cada partícula de seu ser foi afinada por aquela última, terrível e silenciosa nota. O amor e a dor se fundiram, transmutando-se em algo novo. O projeto de uma vingança que duraria séculos e que faria o mundo inteiro ouvir a canção que o coronel tentou apagar. A partir daquele amanhecer, Damião deixou de ser um homem. Ele se tornou um propósito. Sua dor não o paralisou. Ela o focou,
com a intensidade de um raio de sol concentrado por uma lente. A Casa Grande do Coronel, um monumento ao silêncio, seria transformada por ele em seu oposto, um instrumento musical, uma arma sônica de vingança perpétua. A sua genialidade não estaria na destruição da estrutura, mas em sua subversão. Ele não iria demolir o templo do seu inimigo. Ele iria ensiná-lo a cantar uma canção fúnebre que duraria para sempre. O conhecimento ancestral de Damião, como Akpevi, tornou-se sua arma secreta, uma linguagem de resistência que seu opressor jamais conseguiria decifrar. Sua vingança foi executada em duas frentes, uma geológica e outra biológica, ambas interligadas pela ciência da ressonância. A primeira parte do plano foi a geológica. Damião sabia que certos minerais, quando submetidos à pressão ou vibração, geram uma pequena corrente elétrica. Este é o efeito piezoelétrico. Durante suas caminhadas forçadas para supervisionar a extração de pedras, ele identificou um veio de rocha rico em quartzo e turmalina negra. Discretamente, ele começou a desviar parte desses minerais. Sob o disfarce de estar a criar uma argamassa mais forte, ele moía os cristais até obter um pó fino e o misturava à taipa de pilão usada nas paredes, e principalmente no alicerce da capela. Para o coronel e seus capatazes, era apenas mais um escravizado a trabalhar. Para Damião, era o ato de implantar milhões de minúsculos geradores de energia no coração da fortaleza inimiga. A segunda frente foi a biológica, e esta era sua obra-prima. Durante anos, Damião havia estudado a flora e a fauna da região. Em uma caverna úmida e escura na mata, ele encontrou algo extraordinário, uma espécie rara de mofo que exibia uma fraca bioluminescência. Através de experimentação paciente, ele descobriu que este mofo reagia à eletricidade estática. Mais importante, ele descobriu que o fungo era um simbionte. Ele se alimentava dos minerais na argamassa para crescer, e como subproduto do seu metabolismo, liberava um gás que, em espaços confinados, vibrava em uma frequência de infrassom quase perfeita. Sozinho, o fungo era inofensivo. Sozinhos, os cristais eram inertes. Mas juntos, eles formavam um sistema autorreplicante. Os cristais, sob a pressão constante do peso da casa e das microvibrações do ambiente, gerariam a energia. O mofo, alimentado por essa energia e pelos minerais na parede, cresceria e emitiria o som. O som, por sua vez, faria os cristais vibrarem ainda mais, gerando mais energia, que alimentaria mais mofo. Era um ciclo de retroalimentação perfeito. Uma orquestra perpétua. Damião tornou-se o maestro de uma sinfonia da loucura. Cada pá de argamassa era uma nota musical colocada na partitura. Ele trabalhou com uma calma aterrorizante. A sua face, uma máscara de indiferença que escondia a complexidade dos seus cálculos. Ele sabia exatamente onde concentrar a mistura de cristais para criar os pontos quentes acústicos. Ele sabia como preparar a cultura-mãe do mofo para que ela permanecesse dormente até ser ativada. Enquanto o coronel Inácio via suas paredes subirem, imaginando o seu triunfo sobre o caos, Damião via as cordas de seu violoncelo macabro a serem esticadas. A casa não estava a ser construída, estava a ser afinada. E a nota que ela tocaria seria a frequência exata da loucura. Uma homenagem eterna e neurotóxica à voz que o coronel tentou, tão estupidamente, silenciar. O ano é 1865. A Casa Grande do Coronel Inácio Valadares está finalmente concluída. É uma obra-prima de engenharia, uma joia arquitetônica que domina a paisagem do Vale do Paraíba, e um mausoléu de silêncio. Para o coronel, é a materialização de seu triunfo sobre o caos. Para Damião, é um instrumento afinado, pronto para a sua primeira e única nota. Ele sabia que o seu sistema bioacústico precisava de um último componente para garantir sua perpetuidade e sua potência máxima. Um ressonador primário, um diapasão, um coração que batesse na frequência certa para manter a vibração constante através dos séculos. A vingança de Damião exigiria um último sacrifício, e a sua justiça poética exigia que o sacrifício fosse tão simbólico quanto científico.
Na noite da grande festa de inauguração da fazenda, enquanto o coronel e seus convidados celebravam sua glória com vinhos caros e música de câmara europeia, a única forma de som que ele tolerava, Damião executou a fase final de seu plano. O clímax do passado não foi uma explosão de violência, mas um ato de engenharia sagrada e transgressão. Sob o manto da escuridão, ele se dirigiu à parede da capela que se tornara o túmulo de sua esposa. Com as mesmas ferramentas que usou para construir a prisão de Ifé, ele agora trabalhava para libertar seu espírito. Ele abriu um buraco preciso na base da parede, revelando a cavidade que ele mesmo havia projetado. Ali, na terra fria e escura, ele encontrou o que restava do corpo de sua amada. Com a reverência de um sacerdote, ele recolheu seus ossos. Este ato não foi apenas de amor, mas de ciência. Damião sabia que os ossos, ricos em hidroxiapatita, um mineral com propriedades piezoelétricas, serviriam como o mais poderoso dos ressonadores. Ele os arranjou dentro da cavidade de uma forma específica, seguindo os princípios de um instrumento musical de seu povo. Em seguida, ele introduziu a cultura mãe do mofo bioluminescente, plantando-a sobre os ossos de Ifé e nos nichos da parede que ele havia preenchido com a maior concentração de quartzo e turmalina. A tumba de Ifé não seria mais uma câmara de silêncio, seria o coração pulsante da máquina, o diapasão humano. O seu corpo se tornaria o epicentro da ressonância que assombraria a linhagem de seu assassino. Mas o sistema precisava de um gatilho constante, de uma fonte de microvibrações para alimentar o ciclo. E aqui, Damião revelou a faceta mais brilhante de sua vingança. Ele não morreu, ele não fugiu, ele se tornou um professor. Nos meses seguintes, ele se aproximou das crianças mais novas da senzala, os filhos e netos daqueles que viram Ifé ser silenciada. Em segredo, ele lhes ensinou novas cantigas de trabalho. Para os ouvidos do feitor, eram apenas canções simples e monótonas, mas, na verdade, eram composições complexas. As melodias tinham ritmos específicos e as danças que as acompanhavam exigiam que as crianças batessem os pés no chão em padrões rítmicos precisos. Cada batida era uma micro-onda de choque que viajava pelo solo, atingia o alicerce da capela e estimulava os cristais, alimentando o sistema. A vingança de Damião não estava apenas na estrutura da casa, estava semeada na cultura da senzala. Ele transformou a própria música, a força que o coronel tentou erradicar, no motor de sua arma. Com sua obra concluída, Damião desapareceu. Os registros da fazenda simplesmente param de mencioná-lo. A lenda na senzala diz que ele se embrenhou na mata, retornando à terra. Ele não precisava mais estar lá. Sua vingança estava viva, respirando, crescendo. Ela havia se tornado autossustentável, uma herança de resistência transmitida através da música, passada de geração em geração. Damião não deixou para trás um testamento escrito. Ele deixou uma canção. E enquanto as crianças batiam os pés na terra, a casa do coronel Inácio Valadares, o soberano do silêncio, começava a cantar sua primeira longa e enlouquecedora nota. De volta a 2024. A descoberta da câmara bioluminescente transforma a fazenda do Divino Amparo de uma propriedade histórica em uma cena de crime ativa. Ricardo Valadares e o Dr. Ari Storni se veem no epicentro de uma tempestade midiática e científica. O que eles descobriram desafia a compreensão. A questão não é mais o que está a gerar o som, mas como, e mais importante, por quê. Este é o clímax do presente, o momento em que a ciência moderna se torna a tradutora de uma vingança secular. Uma equipe multidisciplinar é montada, juntando arqueólogos, botânicos, musicólogos e engenheiros de materiais para decifrar o que Thorne chama de a partitura na pedra. A primeira revelação vem da arqueologia.
A escavação cuidadosa da cavidade na capela revela uma ossada humana. A análise forense confirma que os ossos pertencem a uma mulher de ascendência daomeana, morta por volta de 1862. Mas a descoberta mais chocante é a análise de sua laringe. Os ossos hyoides mostram marcas de trauma agudo, consistentes com a mutilação violenta da língua. A lenda familiar, a história sussurrada de uma escrava emparedada, era real. A casa não era apenas a tumba de Ifé, era o seu instrumento musical. Os seus ossos, ricos em cristais piezoelétricos, eram um diapasão que, estimulado pelas vibrações, gerava a energia que alimentava todo o sistema. A segunda revelação é biológica. O mofo bioluminescente é analisado em laboratório. Os geneticistas ficam estupefatos. Não é uma espécie natural, é um organismo simbiótico. Uma fusão de um fungo local com um tipo de alga que só poderia ter sido cultivado e hibridizado intencionalmente. É uma obra de engenharia genética primitiva, um testemunho de um conhecimento botânico que a ciência ocidental mal começava a compreender. O mofo foi projetado para uma única função: alimentar-se dos minerais específicos da argamassa e da energia gerada pelos cristais, e converter essa energia em uma emissão de infrassom de 19 Hz. A doença dos Valadares, o eco do amparo, tem agora uma causa confirmada. A exposição prolongada a esta frequência específica causa danos neurológicos, paranoia e alucinações auditivas. A casa estava, literalmente, a envenenar seus habitantes com som. A peça final do quebra-cabeça vem de uma fonte inesperada. Uma musicóloga estudando as tradições orais da comunidade quilombola descendente dos escravizados da fazenda grava uma série de cantigas de trabalho antigas. Quando ela passa as gravações por um analisador de espectro, a sua equipe fica em choque. Os ritmos percussivos das canções, as batidas dos pés que as acompanham, geram um padrão de vibrações de baixa frequência que corresponde exatamente às microvibrações necessárias para ativar e sustentar o sistema piezoelétrico na capela. As canções não eram apenas canções, eram o interruptor, eram um motor, eram um legado vivo e pulsante da vingança de Damião. Para Ricardo Valadares, a revelação é devastadora e ao mesmo tempo libertadora. A maldição de sua família não era sobrenatural, era científica, era arquitetônica, era uma sentença, proferida 1,5 séculos antes por um homem escravizado cuja genialidade seus ancestrais foram incapazes de reconhecer. Ele não estava a lutar contra fantasmas, estava a lutar contra a inteligência de Damião. O testamento não era um documento escondido, era a própria casa. Cada parede, cada viga, cada grão de argamassa era uma palavra, uma nota, um verso na mais longa e paciente canção de vingança já escrita. A partitura estava finalmente decifrada. A casa não era assombrada pela alma de Ifé, mas pela sua ausência, e o som que emanava dela era o eco eterno da sua voz silenciada. A decifração da partitura na pedra não apenas resolveu um mistério científico, ela reescreveu a história e demoliu um legado. A fazenda do Divino Amparo deixou de ser um símbolo da opulência do ciclo do café para se tornar um monumento à mais sofisticada e paciente vingança já concebida. A revelação de que a casa era, de fato, uma arma sônica, projetada por um gênio escravizado para assombrar a linhagem de seu opressor, causou uma onda de choque que ecoou muito além dos portões da fazenda. Para a família Valadares, foi a humilhação final. O nome que o coronel Inácio tanto lutou para imortalizar tornou-se sinônimo não de poder, mas de uma loucura herdada, nascida de sua própria crueldade. Ricardo Valadares, o último herdeiro, abdicou de todos os seus direitos sobre a propriedade. Em um ato de catarse, ele entregou o local ao Estado, não como um presente, mas como a devolução de uma cena de crime. A questão que se impôs às autoridades foi de uma complexidade sem precedentes. O que fazer com uma casa que é, simultaneamente, um patrimônio histórico, uma tumba e uma zona de risco neurológico?
Demoli-la seria impensável, pois destruiria a prova da genialidade de Damião e arriscaria dispersar a poeira piezoelétrica e os esporos do mofo. Restaurá-la era impossível. A doença estava na própria argamassa. A solução, tão engenhosa quanto a vingança original, foi um ato de justiça poética moderna. A fazenda do Divino Amparo foi colocada sob uma quarentena acústica permanente. Um consórcio de empresas de engenharia, liderado pelo Dr. Aris Thorne, projetou e construiu uma gigantesca cúpula de contenção sobre a Casa Grande e a capela. Não era uma estrutura para proteger a casa do tempo, mas para proteger o mundo da casa. Equipada com painéis de cancelamento de ruído ativo e sistemas de filtragem de ar, a cúpula cria uma bolha de silêncio, aprisionando o infrassom de 19 Hz, a canção de Damião, para que nunca mais pudesse ferir ninguém. Hoje, a fazenda é um memorial do som e do silêncio. Visitantes não podem entrar. Eles caminham por uma passarela que circunda a cúpula de contenção, observando através do vidro a casa que canta em sua prisão silenciosa. Dentro da estrutura, sensores continuam a monitorar a pulsação do mofo bioiluminescente, traduzindo o infrassom em um gráfico de luz que ondula em monitores, a única manifestação visível da canção eterna de Ifé. A antiga senzala, por outro lado, foi transformada em um centro de cultura e memória, celebrando as tradições e a resiliência do povo Fon e de todos os africanos que construíram o Brasil. As cantigas de trabalho, dantes o motor secreto da vingança, são agora ensinadas abertamente, não como uma arma, mas como um hino à liberdade. A história de Damião e Ifé nos ensina uma verdade profunda e implacável sobre a natureza da resistência. A opressão pode silenciar uma voz, mas não pode silenciar seu eco. Ele entendeu que a vingança mais duradoura não é aquela que destrói o corpo do opressor, mas aquela que aniquila seu legado, usando a própria arrogância do tirano como a fundação de sua derrota. O coronel Inácio Valadares queria o silêncio absoluto, e ele o conseguiu. Ele agora jaz na história, um homem cuja memória foi completamente abafada pela canção eterna da mulher que ele tentou calar. E sua casa, o seu monumento ao silêncio, tornou-se o alto-falante que garante que a voz dela e a genialidade dele jamais sejam esquecidas. Se esta história de inteligência, dor e justiça poética tocou você, compartilhe este vídeo, para que mais pessoas conheçam a história do homem que transformou uma casa em um instrumento e uma canção em uma sentença. Inscreva-se no canal para mais histórias que a elite brasileira tentou, mas não conseguiu apagar. Obrigado por assistir Arquivos Secretos. A história de Damião nos lembra que a resistência tem muitas faces e que a inteligência pode ser a arma mais afiada contra a tirania. O que vocês acharam desta incrível saga de vingança? Foi um ato de justiça? Uma obra de arte? Ou algo completamente diferente? Deixem sua opinião nos comentários, pois o debate enriquece a nossa memória coletiva. Não esqueçam de se inscrever no Arquivos Secretos e ativar as notificações para não perder nenhuma das histórias ocultas que estamos desenterrando. Até a próxima!